Notícias na palma da mão, orientação e diversão, produtos que vão facilitar seu caminho, vamos melhorar. Rádio em Trânsito, sempre a te guiar. Com a gente você vai muito longe sem parar. No trânsito não tem segredo, com a rádio você vê cedo os serviços que você quer. Na estrada vai dar certo. Sintonizar, ouve aqui, sempre pronto a te servir. Nessa rádio você tem trânsito bom e sem. Rádio Trânsito, sempre a te guiar. Com a gente você vai muito longe sem parar. Olá, Rota 9503, o nosso espaço para estudar, debater, entender a legislação de trânsito, todos os domingos de manhã, pela Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta, entrevista pessoas relacionando com a temática trânsito. Também divulgamos o seu serviço, o seu produto. Quer ser um patrocinador? Venha com a gente. Trânsito e Educação, Emperia Educacional, Cavalcante Seguros, Tivic Tecnologia, Rede Penat. Estes os patrocinadores que já estão conosco. Venha você fazer parte deste time. Fabiano Goya, ele que é instrutor de fiscalização internacional na Polícia Rodoviária Federal. Temos também os turistas que chegam via aérea e que locam um veículo aqui no Brasil e que vão circular pelo território brasileiro. Essa relação também se aplica quando esse turista passa a fronteira do Brasil para um país vizinho? Aí vai depender de dois fatores importantes que eu vou citar para você. Primeiro, a relação entre Brasil e o país vizinho, que aí vai depender do acordo e tratado internacional que o Brasil ratificou. Há um segundo momento, que é a relação do país vizinho com o país de habilitação daquele cidadão que desembarcou no Brasil. Aí vai depender se é aceito ou não o documento para aquele país que aquele cidadão oriundo de um terceiro país ingressou. Então, ele vai ter que se observar o que contrataram. Como eu falei, a Argentina e o Paraguai contrataram a Convenção de Genebra. O Brasil não atua como observador. Então, pode, no caso concreto, por exemplo, um condutor japonês desembarcar no Brasil com a habilitação japonesa e ele atravessar a fronteira para a Argentina ou Paraguai e lá na fronteira, ao ingressar nesses países, ele loca um veículo na Argentina ou no Paraguai, ele vai conduzir normalmente com a habilitação do Japão, porque o Japão e a Argentina e o Paraguai contrataram a Convenção de Genebra. Então, estou fazendo uma construção, uma análise do outro país. Que, na verdade, a gente tem que ter um certo cuidado quando comenta, em relação, porque é uma norma que o país em que esse condutor está ingressando vai estabelecer. E aí foge da nossa análise, mas como a gente conhece as relações internacionais, a gente consegue fechar o entendimento, essa construção dessa relação. Mas aí ele vai conduzir sob a regra lá da Convenção de Genebra, porque os três países que eu citei contrataram a mesma convenção. E, em regra, quando há essa contratação, se estabelecem as relações entre os países. Perfeito. A nível de fiscalização, o fiscal tem que estar qualificado, buscar sempre a fonte para a sua orientação da prática profissional. Com relação ao usuário, o condutor que está usando o sistema viário, atentar sempre para o país que ele vai ter a relação com o tratado que existe dentro dessa relação internacional. O país signatário vai poder
fazer, dentro do acordo, as suas regulamentações. É isso, né, Goya? Existe o acordo internacional, mas cada país tem a sua autonomia para regulamentar, como você falou, por exemplo, da policy, que é uma relação interna dentro do país com os seus usuários. Exato. Desde que não haja a contrariedade do que foi acordado, por exemplo, um veículo estrangeiro vai vir com um equipamento que no Brasil talvez traga uma irregularidade, uma película, por exemplo, no vidro, fora lá do índice de transmitância luminosa prevista na nossa regulamentação, a resolução própria do CONTRAN. Não vou exigir dele que atenda à normativa do CONTRAN, porque essa é uma exigência interna estabelecida. Nas relações internacionais, referente ao seguro, a própria relação internacional ela define que o país pode estabelecer a exigência de um seguro, que é diferente. Então, se eu exigir algo que é direcionado a um veículo nacional, de forma exclusiva, o que vai acontecer? O veículo vai chegar na fronteira, vai ter que ser desmontado e remontado de acordo com a exigência de cada país. Torna-se inviável o ingresso de um cidadão estrangeiro, seja brasileiro ingressando em outro país, seja um veículo estrangeiro ingressando no Brasil. Então, por isso, há os acordos e tratados internacionais, para que se dê a segurança jurídica para que o veículo estrangeiro saia do seu país sabendo exatamente o que vai ser previsto no Brasil. E o veículo nacional saia do Brasil sabendo exatamente o que vai ser exigido no outro país. Por isso, o app. Esse app direcionado para o usuário é para que ele tenha ciência do que vai ser exigido do seu veículo no Brasil. Sem mais nem menos. E isso é um grande diferencial, é a grande sacada que a gente pode trazer para essa aplicação. É dar a publicização necessária para que se entenda o que vai ser cobrado. Para tanto, nós estamos realizando uma divulgação ampla desse material. Participamos de reuniões internacionais com países do Mercosul e estados associados. Então, já estamos trabalhando nisso. O Ministério das Relações Exteriores brasileiro já está divulgando isso nessas reuniões. A Polícia Rodoviária Federal está divulgando isto, ou seja, a aplicação nessas reuniões internacionais. Então, é todo um trabalho de construção. Na Argentina, por exemplo, durante a operação temática Fiscalização Internacional, nós procuramos o consulado argentino e também estamos divulgando em todos os consulados e embaixadas da Argentina no Brasil a aplicação, que é o nosso principal turista. E a grande diferença da aplicação é que ela permite realizar a consulta no idioma português e espanhol. Você consegue modificar o idioma, então facilita para o nosso turista estrangeiro, porque todos os nossos vizinhos, excetuando-se a Guiana Francesa e a Guiana e o Suriname, o idioma é espanhol. Então facilita muito para que o cidadão consiga, no idioma pátrio do seu país, identificar as exigências previstas e assim atender a norma vigente. Fabiano Goya, ele que é instrutor de fiscalização internacional na Polícia Rodoviária Federal. Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta e entrevista pessoas relacionando com a temática trânsito. Também divulgamos o seu serviço, o seu produto. Venha conosco ser um patrocinador. Trânsito e Educação, Emperia Educacional, Cavalcante Seguros, Tivic Tecnologia, Rede Penat, já estão conosco compondo o nosso time. Venha você também fazer parte desta equipe. Rota 9503, o nosso espaço para estudar, debater, entender
a legislação de trânsito, todos os domingos de manhã, pela Rádio em Trânsito.